A grande descoberta do Balzac foi quando ele pensou que os personagens de um livro poderiam atuar em outros livros. Quer dizer, esse, digamos assim, é o grande princípio da comédia humana. E é isso que é fascinante na comédia humana, que ele conseguiu fazer 100 livros, onde ele reúne uma galeria de mais ou menos 2.500 personagens, e entre esses 2.500 personagens, ele tem os queridos dele, ou seja, personagens que são recorrentes em dezenas de romances. Por exemplo, num romance ele é protagonista, no outro romance ele faz uma pequena ponta, num outro romance, quando é um personagem que ele gosta, ele está fazendo um sarau e tal, na casa de uma condessa, ele coloca lá o fulano, nem que seja por 10 minutos, por meia página, 2 páginas, mas ele faz isso. Por exemplo, personagens que eram jovens no romance, já são maduros no outro, que estão iniciando a vida, como Eugène Rastignac, por exemplo, que é um dos principais personagens do Pai Goriot, e é um dos personagens prediletos do Balzac. Ele está em dezenas de livros. Ele aparece como um jovem estudante no Pai Goriot e já é ministro e par da França num romance 30 anos depois, né? Então isso é que é o grande fascínio da comédia humana. Porque depois que tu lê uma meia dúzia de livros, assim, tu já começa a ter uma familiaridade com os personagens. De repente ele coloca um personagem que já tinha trabalhado, entre aspas, num outro livro, tu já sente mais ou menos o perfil do cara, de como a história vai se desenvolver. Uns são, por exemplo, ele tem uma coisa muito engraçada, por exemplo, ele tem os médicos da comédia humana. Então, por exemplo, ele tem um médico que atende todos os livros, o agiota, o banqueiro, os advogados, enfim, de vez em quando tem um problema, precisa de um advogado, está lá, é o mesmo advogado em dezenas de livros. Então isso aí é uma coisa que, essa é a grande sacada. Inclusive, ele, quando ele se deu conta disso, ele escreveu uma carta, isso foi assim, em torno de 1831, por aí, que aí ele pensa e diz assim, e manda uma carta para a irmã dele, e diz assim: querida irmã, acho que acabei de tornar-me um gênio. Ou seja, ele já tem a consciência de que ele está construindo uma obra que, segundo ele dizia, ele queria pintar a civilização em que ele viveu. E ele conseguiu fazer isso especialmente bem. Tem uma coisa muito importante na vida do Balzac, que permeia dramaticamente a sua vida, que é a falta de dinheiro. Ele era um homem assim que, como alguns de seus personagens, ele tinha uma fascinação pela grande burguesia e pela aristocracia. Tanto é verdade que ele acrescentou ao seu nome a partícula D, que na época revelava um passado de nobres. Ele descobriu lá uma coisa meia fria, que era um Balzac, que poderia ter sido aristocrata 50 anos antes dele nascer. Então ele aproveitou isso e acrescentou ao Honoré esse de Balzac. Então isso aí refletia essa mania de grandeza, exatamente isso. Balzac tinha uma mania de grandeza. Todos os negócios em que ele entrou, ele conseguia, como ninguém, convencer as pessoas a financiarem ele, e invariavelmente ele quebrava. Tanto é que ele ia acumulando dívidas, até que ele descobriu, nesse talento dele, quer dizer, a literatura mundial deve muito a essa incapacidade de businessman do Balzac, porque graças a isso ele foi obrigado a trabalhar, porque ele chegava a trabalhar 18, 20 horas seguidas, só tomando café, para pagar suas dívidas. Ele entregava assim os romances e recebia o dinheiro. Ele entregava um folhetim para receber o dinheiro do jornal. Então ele ficava vendo mais ou menos assim, quanto eu vou ter que pagar no próximo mês? Eu vou ter que pagar tanto. Então ele ia lá, escrevia um romance e recebia o dinheiro. A comédia humana
é o título geral que dá unidade à obra máxima de Honoré de Balzac e é composta de 89 romances, novelas e histórias curtas. Este enorme painel do século XIX foi ordenado pelo autor em 3 partes: estudos de costumes, estudos analíticos e estudos filosóficos. Balzac queria pintar o seu tempo em todos os seus detalhes. A sua sociedade seria descrita numa obra monumental. E Paris é um grande personagem dos livros de Balzac. Eu vou ler um trechinho que eu acho que é emblemático disso. Vamos finalizar essa introdução citando o exemplo da rua Fromenteau, uma rua ao mesmo tempo mortífera e imoral. Estas observações, incompreensíveis para quem não more ou conheça bem Paris, serão sem dúvida aprovadas pelos homens que se dedicam ao estudo e ao pensamento, à poesia e ao prazer intelectual, e que sabem recolher, enquanto passeiam por Paris, os prazeres contínuos que flutuam a cada momento ao longo de suas muralhas. Serão compreendidas por aqueles para quem Paris é o mais delicioso dos monstros. Aqui se veem as belas mulheres, logo ali os velhos e os pobres. Em um ponto, tudo é novo e reluzente, como as moedas cunhadas no início de um reino. Mais adiante, elegante como as mulheres que se vestem no rigor da moda. Realmente é um monstro completo. Os sotos, cheios de água furtadas, são uma espécie de cabeças, cheias de ciência e de engenhosidade. Seus primeiros andares, estômagos felizes, suas lojinhas, verdadeiros pés. É delas que saem todos os transeuntes, toda essa gente tão ocupada e cheia de compromissos. É como a vida do monstro, e como a vida do monstro é ativa. E por aí ele vai. Ele encerra dizendo assim: quase sem que se perceba, as articulações começam a estalar. O movimento se transmite ao corpo todo e a rua fala. Ao meio-dia, tudo já está vivo. As chaminés fumegam, o monstro come. Depois, começa a rugir e a sacudir suas 1000 patas. Que lindo espetáculo! A partir do Mulheres de 30 anos, a autoestima das mulheres aumentou. Ou seja, ele explica os encantos e os prazeres que uma mulher de 30 anos, ou mais naturalmente, é capaz de proporcionar a um homem. Tanto é verdade que o Balzac, que os personagens femininos são muito fortes na obra do Balzac, ele tem dezenas de livros onde o título são dos personagens femininos. Por exemplo, eu tinha falado já na Mulheres de 30 anos, temos aqui A Duquesa de Langeais. Esse livro é um livro maravilhoso, de um romantismo desbragado, uma história de amor assim, radical, né? E uma mulher maravilhosa, né? Outro livro importante, Eugénie Grandet, ou Eugênia Grandet. Também é uma história de amor, no fundo é uma história de amor, também uma história maravilhosa, de uma mulher assim de virtude, né? Que o Balzac ele gostava muito disso. Ele tinha assim uma falta de preconceito assustadora para a sua época. Então ele nunca rotulou uma mulher pela sua virtude ou pela sua falta de virtude. E eu falava também em relação a essa visão da mulher, que é uma visão extremamente livre e libertária da mulher, fez com que o universo balzaquiano fosse muito liberado sexualmente. Então a gente tem, por exemplo, entre os romances que o Balzac escreveu, todas as tendências e ramos possíveis da sexualidade. Por exemplo, homossexualismo feminino. Esse livro aqui, A Menina dos Olhos de Ouro, trata-se de um Romeu e Julieta praticamente, dramático e trágico, do amor de duas mulheres. Tanto é que quando uma das mulheres se apaixona por um homem, ela é assassinada
pelo seu amor, que no caso é uma outra mulher. O Balzac, ele expressou também, insinuou o homossexualismo feminino, masculino, através de um grande personagem da comédia humana, que é o Vautrin, que é o personagem assim do mal, entre aspas, né? Mas é uma figura assim maquiavélica, e que é um sujeito que, apesar de ser um troglodita, um ex-presidiário, ele se apaixona perdidamente pelo Lucien Rubempré, que é o grande personagem, talvez um dos mais célebres personagens do Balzac, porque ele é o protagonista do seu livro mais famoso, quem sabe? Eu não diria que é o melhor, mas que é o Ilusões Perdidas. Então, esse personagem, que é um personagem truculento, ele acaba se apaixonando por um jovem que era considerado o homem mais bonito de Paris. E a curiosidade em relação às tendências sexuais expressadas na comédia humana é um caso famoso de zoofilia, ou seja, um homem que se apaixona por uma pantera, que é um livro que chama-se Um Amor no Deserto. E é uma história incrível. E afora isso, todos os romances do Balzac têm assim mulheres muito impressionantes. Eu poderia aqui, ficaria horas citando, mas o personagem feminino, ele realmente domina a cena nos grandes romances do Balzac. E ele morreu aos 51 anos, com a saúde extremamente debilitada, exatamente por essa vida desregrada. Ele foi um homem assim que teve uma grande paixão na sua vida, que foi uma condessa polonesa, e paradoxalmente ele se correspondeu durante 20 anos com essa mulher, mas só foi conseguir casar com ela exatamente 6 meses antes de morrer. Honoré de Balzac nasceu em 20 de maio de 1799. Ou seja, ele nasceu num momento estratégico da história da humanidade. Ele nasceu 10 anos depois da Revolução Francesa, em 1789, o final da monarquia dos Bourbons. Ele nasceu no ano do 18 Brumário, o ano que encerra a Revolução Francesa, e o Napoleão assume o poder, propriamente dito. E, basicamente, ele nasceu no miolo da maior transformação que houve até então na história da humanidade. Ou seja, a gente pode dizer que a nossa civilização ocidental, como ela começa a se formar a partir da influência da Revolução Francesa. Então o Balzac, ele cresceu num ambiente dominado pelos feitos e pelo contraditório pelo contraditório governo do Napoleão Bonaparte. Em 1804, ou seja, o Balzac tinha 5 anos, o Napoleão se coroa imperador da França e começa toda a campanha das guerras napoleônicas até 1815, quando o Napoleão ele renuncia, ele é obrigado a renunciar, ele se exila na ilha de Elba, onde ele passa em torno de um ano, e aí ele foge da ilha de Elba e marcha sobre Paris e retoma o trono para o famoso governo dos 100 dias. E os 100 dias acabam na trágica Batalha de Waterloo, quando o Napoleão é derrotado, e a partir dessa derrota ele é destituído do governo e vai para a ilha de Santa Helena. Aí então assume o Luís XVIII, que era o irmão do Luís XVI. O Luís XVIII morre em 1824 e assume o Carlos X, que é primo do Luís XVIII, e faz um governo também, um governo mais conservador. Ou seja, é por isso que esse período é tido como o período da restauração. Mas uma coisa interessante é que
todos esses reis que vieram depois do Napoleão, eles procuraram dar uma volta, dar um passo atrás na relação política entre o Estado e o povo. Mas não conseguiram porque as conquistas da Revolução Francesa foram definitivas. E a conquista definitiva da Revolução Francesa foi a ascensão de uma burguesia que não tinha vez na época da monarquia absolutista. Ou seja, as pessoas tinham a possibilidade de ascender socialmente. Então, a comédia humana, ela reflete todo esse mundo que se criou em torno dessa restauração da monarquia, mas com a participação dessas pessoas que foram esses novos ricos, toda essa movimentação social intensa, frenética que houve na primeira metade do século em Paris, tudo isso é descrito por Balzac e descrito como ninguém na comédia humana. Em 1830, ele escreve um livro chamado A Bretanha 1799, que é uma espécie de romance histórico que se refere a uma revolta que teve no interior da França dos realistas contra os republicanos. Então foi uma revolta que foi esmagada, etc. E tal. E o Balzac, que era um homem politicamente de direita, fez um romance meio que apoiando essa causa que era um pouco monarquista e anti-republicana. Mas isso é a estreia do Balzac como romancista. Ele é levado a sério, ele tem críticas favoráveis, e é aí que ele começa então a construir o grande mito que foi Honoré de Balzac. Ou seja, ele começa a construir aquele que é talvez o maior monumento literário da história da literatura ocidental, que é a comédia humana. No começo eu dizia, por que ler Balzac? Porque o Balzac, ele conseguiu, no momento em que ele funda o romance moderno, ele conseguiu expressar, com a sua intensa fabulação, com a sua genial capacidade de criar mundos, né? Ele conseguiu contar a história da França da primeira metade do século XIX, que é, talvez, o país que tenha mais influenciado na cultura ocidental. E a partir daí, exatamente a partir da Revolução Francesa, que é no final do século XVIII, que a França muda o mundo. E o Balzac, ele retratou essa mudança como ninguém.